Vamos lá, galera. Boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula. Professora Bianca aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes. Os pronomes fazem parte da parte gramática chamada morfologia. São as 10 classes de palavras. Existem 10 classes de palavras e uma delas são os pronomes. Tá? Então, existem aqui os artigos, pronomes numerais, substantivos, adjetivos, verbos, advérbios, interjeições, conjunções, preposições. Bom, nós vamos falar apenas sobre alguns pronomes hoje, tá? Existem vários pronomes, nós vamos falar somente sobre os pronomes pessoais. Vamos lá. Primeiro, os pronomes servem para quê? Bom, eles servem para duas coisas. Ou ele vai substituir um termo, ou ele vai acompanhar um termo, tá? Primeira coisa que ele pode servir, substituir. Quando ele substituir, ele vai ser chamado de pronome substantivo. Bom, as mulheres estão arrumadas. Olha esse exemplo. Eu posso substituir o termo as mulheres por um pronome. E aí, eu substituo as mulheres por elas. Faço essa correspondência, né? De um pronome feminino no plural. Então, ficaria elas estão arrumadas. O pronome elas substitui o termo inteiro. Então, ele é chamado de pronome substantivo. Ou um pronome também pode acompanhar algum termo. E ele é chamado de pronome adjetivo. Olha o exemplo. Minhas amigas estão arrumadas. Aqui eu não vou não substituir termo nenhum, mas eu coloquei o minhas como pronome para dar uma ideia de possessão. Não são amigas quaisquer, são as minhas, ok? Então, eu dei aqui uma ideia de possessão. Esta árvore é linda. Com o pronome esta, que é um pronome demonstrativo, eu estou acompanhando, fazendo um acompanhamento ali com o substantivo árvore. Não é qualquer árvore, é esta, uma determinada, né? Então, esse pronome está acompanhando o substantivo árvore. Então, os pronomes têm essas duas funções, né? Ele vai substituir ou acompanhar um termo. Os pronomes que nós vamos falar daqui a pouco, eles serão apenas pronomes substantivos. Eles servirão apenas para substituir algum termo, ok? Bom, existem vários tipos de pronome. Eu vou apresentá-los como rodízio, tá? Então, existe aqui cada início, né, do rodrítipe é um tipo de pronome. Existem, então, os pronomes pessoais. Os pessoais, eles se subdividem como retos ou oblíquos, tá? Então, esses pessoais que nós vamos estudar hoje, nessa aula. Então, existe o pessoal, né, do pronome reto, oblíquo, demonstrativo, relativo, indefinido, tratamento interrogativo e os possessivos. Os pronomes pessoais são aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Bom, quem são essas pessoas do discurso? Por isso que são chamados de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, tanto os retos quanto os oblíquos, eles vão se relacionar com a questão do discurso. Então, o discurso é como se fosse uma fala mesmo, né? Então, as primeiras pessoas são aqueles que falam, as segundas pessoas com quem se fala e as terceiras pessoas de quem se fala. Então, é um diálogo. Então, que fala, a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Seria o assunto especificamente. Os pronomes pessoais, né, variam de acordo com as suas funções que exercem nas orações, podendo ser do caso reto ou do caso oblíquo. Então, vamos lá. Pronomes pessoais, eles vão se subdividir, como já disse, em reto e oblíquo, dependendo da sua função. Os retos, eles vão exercer a função de sujeito. E os oblíquos vão receber a ação verbal. Vão ser o complemento dos verbos, tá bom? Vamos lá, os pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes retos.
são aqueles que na sentença exercem a função de sujeito ou predicativo do sujeito. Vamos ver aqui no exemplo. Ó. Nós lhe ofertamos flores. O verbo é ofertamos. Quem ofertamos? Nós. Esse nós é o sujeito da oração. E ele é um pronome pessoal do caso reto. Ok? Então, o nós, quando exercer a função de sujeito, ele é um pronome pessoal do caso reto. Os pronomes retos. Então, apresentam flexão. Bom, é uma classe de palavra, né, totalmente variável. Então, eles vão se flexionar em gênero, em número e em pessoa. Sendo essa última, né, a principal flexão de pessoa, uma vez que marca a pessoa de discurso. Dessa forma, o quadro dos pronomes retos é assim configurado, ó. Então, nós temos aqui a separação de primeira, segunda e terceira. Não existe quarta pessoa, tá? É só a primeira, segunda e terceira. E aí vai se repetir, primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira do singular e a primeira, segunda e terceira do plural, ok? Então, os pronomes retos são eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles ou elas. Esses são aqueles que nós usamos para conjugar os verbos. Os pronomes oblíquos. O pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que na sentença exerce a função de complemento verbal. Complemento verbal é aquele que recebe a ação verbal, tá bom? É o receptor. Então, olha o exemplo. Ofertaram-nos flores. Quem ofertaram? Eles ou elas. É um sujeito indeterminado, não está aqui. Mas esse nós está substituindo o nome de quem recebeu essas flores. Então, alguém ofertou para alguém essas flores. Então, o receptor das flores está representado com um pronome nos, que no caso é um pronome oblíquo. Bom, os pronomes oblíquos, eles variam, né? Como eu disse, pronome, qualquer pronome é totalmente variável. Então, eles variam aí entre tônicos e átonos, ok? Os pronomes tônicos, eles são pronomes que vão ser acompanhados de preposição. Então, os tônicos, a diferença entre tônico e átono, os tônicos serão os pronomes que vão precisar de uma preposição para acompanhá-los. Então, você vai reparar que o mim sempre vai ter uma preposição antes dele. Para mim, a mim, tá bom? Ti, a ti, para ti, ok? Então, esses são os pronomes oblíquos. Os átonos não precisam de preposição, ok? Pronomes oblíquos, vamos ver. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, o, a, lhe, se, consigo, ele, ela. Nos, nós, conosco. Vos, vós, convosco. Se, os, as, leis, se, consigo, eles e elas. Bom, você pode gravar assim ou você pode gravar assim, tá bom? Eu prefiro gravar assim, então eu vou passar para vocês o que eu prefiro gravar, da forma que eu prefiro gravar. Então, você repara que ele está sempre direcionando pessoas do discurso, existe a primeira, a segunda e terceira pessoa também do singular, e a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural, tá? Então, me, mim, comigo, te, ti, contigo, te, ti, consigo, o, a, lhe, ele, ela. Nos, nós, convosco, vos, vós, convosco, te, ti, consigo, os, as, leis, eles e elas. Ok? Então, assim que eu gravei. Você vai reparar que as terceiras pessoas são idênticas. Só vai trocar o S, né, no final ali para o plural. Ok? Então, gravar mesmo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Te, ti, consigo. O, a, lhe, ele, ela. Nós, conosco. Vos, vós, convosco. Te, ti, consigo. Os, as, leis, eles e elas. Prático, né? Agora, você já reparou que nessa tabela dos pronomes oblíquos e na tabela dos pronomes retos, repetem-se alguns pronomes. Olha, terceira pessoa, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Repetem-se, tá? Podem ser tanto pronomes oblíquos quanto pronomes retos. E aí, retos ou oblíquos, hein? Esses pronomes, quando serão retos ou oblíquos? Bom, vai depender da função, como eu falei. Os pronomes retos
são aqueles que vão exercer a função de sujeito. Os pronomes oblíquos são aqueles que recebem a ação verbal. Então, ó, ela quer todos os doces. O verbo é quer. Quem quer alguma coisa? Ela. Ela é o sujeito da oração. Olha, então ela como sujeito vai ser pronome reto, certo? Os retos são os sujeitos. Os oblíquos, como eu já falei, tem mais uma coisinha além de ser receptor apenas, né, da ação verbal. Como ele é tônico, lembra? Olha, ele é tônico. Ele, quando o ele, o ela, o nós, o vós, eles ou elas, tá? Que podem também ser o reto, vier com preposição, ele será pronome oblíquo. Fácil, né? Então, olha, o rapaz entregou a ela todos os jornais. Agora o ela aqui está recebendo os jornais, tá vendo? É o receptor da ação verbal. Ela recebeu os jornais. Então, o pronome ela está como receptor da ação verbal e vem acompanhado com preposição a ela. Então, ela aqui não é mais um pronome reto, é um pronome do caso oblíquo, ok? Geralmente, nós desejamos o melhor para eles. Olha só, desejamos. Quem desejamos? Nós. Nós está como sujeito, ok? E eles, aqui, olha, está preposicionado. Tem uma preposição antes, o para eles, tá? E ele está recebendo aqui o desejo do pronome nós, certo? Então, o eles é um pronome oblíquo, porque está preposicionado e está recebendo a ação verbal. O nós é um pronome reto, porque está fazendo a ação verbal. Agora, na última frase, geralmente, eles desejam o melhor para nós. Agora, o eles está sendo sujeito do verbo desejam. Então, o eles, quando for sujeito, é pronome reto. O nós agora está preposicionado, está recebendo o desejo de alguém. Então, esse nós agora é um pronome oblíquo. Deu para entender? Então, quando será pronome reto? Quando fizer função de sujeito. Quando será pronome oblíquo? Quando estiver preposicionado e estiver recebendo a ação verbal. Ok? Então, pronome oblíquo aqui. Ó, deixa eu pegar uma canetinha. Pronome oblíquo. Eles, nós, ela. Ok? Esses são os pronomes oblíquos, porque estão preposicionados e recebendo a ação do verbo. Pronomes retos. Esse, ela, nós e esse, eles. São os pronomes retos. Ok? Por quê? Fazem a função de sujeito da oração. Bom, algumas confusões têm-se com relação à utilização do pronome reto e do pronome oblíquo. Vi ele na rua, encontrei ela na rua, trouxeram eu de carro. Você pode ter já ouvido essas frases, né? Bem habitual no nosso dia a dia, no nosso contexto aí oral. Bom, vi ele. Gente, por que ele aqui está totalmente errado? Porque esse ele recebeu a ação verbal, ele foi visto. Então, quando ele estiver recebendo a ação verbal, ele só pode ficar recebendo quando ele estiver preposicionado. Aqui não tem preposição. Então, esse ele, sozinho, puro, não pode receber ação verbal, ok? Deveria estar aqui um pronome oblíquo. Então, ó, vi-o na rua, tá? Encontrei ela na rua. Esse ela aqui representa alguém que também recebeu a ação verbal, que foi encontrada. Só que se ela está sozinho, não está com preposição, então por isso não pode estar aqui, tá bom? Então, esse ela, quando ela, ele, né? Quando não tiver com preposição, gente, não pode receber ação verbal. Então, o pronome adequado seria o pronome oblíquo aqui, o, encontrei-o na rua. Trouxeram eu de carro.
Agora, esse eu está recebendo também a ação verbal. Não pode, eu, né? Nunca pode ser pronome oblíquo, ok? Porque ele também não pode ser preposicionado. Então, trouxeram-me de cá. Então, quando recebe ação verbal, o pronome que deve ser colocado é sempre pronome oblíquo, ok? Nunca pronome pessoal do caso reto. Lembrando que o ela, ele pode ser pronome oblíquo somente quando estiver com preposição, tá? Agora sim, ó, outra confusãozinha que tem, né? Para mim ou para eu? Quando você coloca para mim ou para eu? Ó, preciso de férias para mim descansar. Ah, você pode comprar o ingresso para eu? Gente, para mim ou para eu? Vamos ver? Olha só. Quando a gente tem depois, tá bom? Um verbo no infinitivo, ó, descansar. O que é verbo no infinitivo? Verbo que termina com R. Esse verbo vai indicar um sujeito. Ó, quem vai descansar? Mim? Mim é pronome oblíquo. Mim não faz função de sujeito. Quem faz função de sujeito? Eu. Tá bom? Então, ó, para eu descansar. Agora, você pode comprar o ingresso para eu? Bom, como não tem aqui, olha, verbo no infinitivo, verbo terminado com R, que vai indicar sujeito nenhum, termino frase, obviamente, com para mim, ok? Então, você vai utilizar para eu apenas quando tiver verbo no infinitivo terminado com R depois, ok? Então, o eu vem antes de verbo no infinitivo. Agora, se for terminar a frase com pronome, é para mim. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conhecido. É para conhecer os pronomes, para ver algumas confusões, né? Para acertar realmente a nossa fala do dia a dia, a gente perceber o quanto que a gente fala para mim fazer, para mim comer, para mim beber. A gente geralmente fala assim ou ouve muito assim. A gente precisa ter esse ouvido mais assertivo, né? E mais sensível para essa correção diária, ok? Então, sempre quando tiver verbo, depois é para eu fazer, para eu comer. Não sei se vocês já ouviram falar, mas mim não faz nada, né? É uma frasezinha já bem famosa. Bom, e é isso, gente. Revejam a aula, revejam as tabelas, escrevam aí os pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, e aula que vem nós vamos ver a continuação dos pronomes oblíquos, tá bom? Com interpretação de texto. Então, hoje, no finalzinho dessa aula, terminando aqui, vocês vão fazer alguns exercícios e daqui a pouco eu vou corrigir com vocês, tá bom?